Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a audiência pública com o objetivo de tratar assuntos concernentes ao planejamento orçamentário adotado pelo município de Feira de Santana, atendendo a ofício de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, composto pelos vereadores Marcos Antônio dos Santos Lima, presidente, Gilmar Amorim de Oliveira, vice-presidente, e José Menezes Santa Rosa, membro. Convido para compor a mesa desta Casa Legislativa o senhor Luiz Ivan dos Santos Silva, assessor de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento. Não, aqui. Quero saudar a todos, vereador Eremita Mota, vereador Zé Filé, senhores e senhoras da galeria, aqui o assessor da secretaria, Ivan, e concedo a palavra ao senhor Ivan dos Santos Silva, que é assessor parlamentar do Planejamento. Bom dia, excelentíssimo senhor Marcos Lima, presidente desta Comissão de Finanças e Orçamento, demais vereadores aqui presentes, vereador Eremita, vereador Zé Filé, demais senhoras e senhores. Na verdade, dando cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a realização de audiências públicas, tanto por parte do Executivo quanto por parte do Legislativo, para trazer essas informações a respeito, desde a elaboração e na discussão que esta Casa faz desta tão importante peça para a administração pública, que é o orçamento do município. Como todos sabem, a lei orçamentária anual, ela faz parte do chamado ciclo orçamentário, composto por 3 peças, que é prevista na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, é aquilo que nós chamamos de legislação concomitante, onde as 3 esferas de governo legislam sobre o mesmo assunto. Então, no caso, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, tem a prerrogativa de legislar sobre esses instrumentos. Então, é prevista o plano plurianual, que é aquele plano de 4 anos, que compõe a previsão do que o governo irá fazer durante os 4 anos, que vai elaborado no primeiro ano do governante e vai até o primeiro ano do subsequente, do mandato que o sucede. E o plano plurianual, ele dá suporte para a elaboração de 4 leis de diretrizes orçamentárias e, comumente, 4 leis orçamentárias anuais. Nós estamos aqui já na discussão da lei orçamentária e essa peça, ela tem a prerrogativa de fazer a previsão das receitas e a fixação das despesas. E o montante que foi previsto de receitas para o ano de 2018 foi de 1.191.709.256 reais. De igual modo, o mesmo valor das despesas, demonstrando aquele princípio que a doutrina prevê do equilíbrio e também através da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a receita tem que ser igual à despesa. As grandes áreas das receitas, nós temos os impostos, a receita tributária, previsto em R$ 253.198.741 reais. As transferências intergovernamentais, aí entra as transferências constitucionais, tanto da parte da União quanto da parte dos estados, notadamente o Fundo de Participação dos Municípios, o ITR,
a lei a Lei Candir, que é o IPI, que é das transferências constitucionais federais, bem como o IPVA, o ICMS, dos impostos estaduais. Além disso, nós temos as previsões de transferência dos programas governamentais, notadamente o Fundeb, o SUS, etc. As despesas foram direcionadas às secretarias que têm uma maior dotação, são as áreas de saúde e educação, com um montante, no caso de educação, de R$ 275.094.410 e saúde, que ficou com R$ 383.883.175. Vale salientar... Sem prejuízo, informar que está presente também o presidente desta casa, José Carneiro Rocha. O qual saúdo também, o excelentíssimo vereador José Carneiro, presidente desta casa. E, como estava a falar, a Secretaria de Saúde tem esse orçamento que abarca também a autarquia, que é a Fundação Hospitalar. Então, o orçamento aí inclui a Fundação Hospitalar e o orçamento da saúde. Depois, nós temos a Secretaria de Administração, que abarca o Instituto da Previdência, com um volume de recursos fixados em R$ 194.994.000, e, posteriormente, em termos de montante de recursos, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com uma previsão de recursos, de orçamento, em torno de R$ 65.457.000. Esses são as grandes áreas onde estão projetados os recursos para o ano de 2018. Vale salientar que o orçamento desta casa está previsto em torno de 28 milhões e estou à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário em torno da peça orçamentária. Eu gostaria de estar fazendo um questionamento em relação às emendas parlamentares, que são essas emendas que nós destinamos a associações, né, sindicatos, etc. Eu gostaria de saber se a Câmara, neste ano, vai poder estar dando entrada nesses requerimentos, solicitando justamente essas emendas parlamentares. Conforme a controladoria do município, continua da mesma forma. Agora, o acompanhamento, a liberação dos recursos é decorrente da entidade que foi fixada na emenda, que foi beneficiada, está em acordo com as normas previstas nas leis. Ou seja, ter prestado conta de recursos recebidos anteriormente, ter utilidade pública, estar apta com relação aos impostos federais, estaduais, municipais, está em dia. Então, nesse caso, está previsto ainda essa efetivação das emendas parlamentares. Então, nós teremos agora, até esse mês, no início do mês que vem, para poder apresentar as emendas. E as rubricas que nós fazemos, a Secretaria vai estar encaminhando para que a gente possa estar... a subvenção, justamente, vai estar enviando para cá, para a Câmara, para que a gente possa estar fazendo essas emendas? Com certeza, nós disponibilizaremos aonde serão alocados recursos e, comumente, como sempre faz, se houver alguma diferença em relação ao volume de recursos, se for para uma rubrica for maior, nós fazemos uma emenda para adequar o orçamento ao montante das mesmas, como sempre tem sido feito. Obrigado. Concedo 3 minutos aos vereadores que queiram se inscrever. Para o vereador José Filé, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Agradecer a Deus por tudo e cumprimentar os colegas vereadores, senhor presidente José Carneiro Rocha,
o senhor presidente que preside hoje essa sessão, Marco Lima, excelentíssimo vereador Marco Lima, o amigo... Esqueci o nome do senhor. Ivan. Doutor Ivan. Eu queria fazer um questionamento a respeito do seguinte, doutor Ivan. Essa verba, o senhor vai notando aí, depois o senhor dá a resposta. Essa verba, a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, são 25.878. Correto. Mil, não é isso? Agora eu quero ver, o senhor vai me dizer especificamente onde vai ser usado, como é usado esse dinheiro, para me entender lá no futuro. Agora vem aqui, cultura, 8.236.000. Cultura, você pode olhar, 8.236.000. Aí vem novamente, de esporte e lazer, 14.688.000. De esporte e lazer. Aí eu gostaria que o senhor me informasse o seguinte, eu tenho uma dúvida, né? Para mim, eu acho que isso aqui é uma só. Cultura, de esporte e lazer, acho que a verba deveria ser uma só, né, praticamente. Bem, porque é o seguinte, tem 8 milhões para uma, 14 para outra, e mais 25 para outra. Então, não é, mas eu quero saber o seguinte, então, eu quero especificamente, gostaria de saber que a Vossa Excelência, o amigo, pudesse me informar, doutor Ivan, essa verba, onde é que realmente é usado. E outra coisa, eu quero ver com o senhor o seguinte, agricultura, não é injustiça, no período que nós vivemos de seca, esse período que nós vivemos de seca, a agricultura, deixar 8 milhões, quer dizer, 5 milhões para a agricultura. Veja que eu vejo isso, uma divisão um pouco injusta. A agricultura, 5 milhões, um período de seca do jeito que está, não tem como assistir, dar uma assistência ao pessoal, os agricultores, que realmente merecem ser bem assistidos para que possa trazer benéfica para a gente, que eles, na verdade, a gente depende muito do agricultor. Porque quando eles fazem a plantação dele, que colhe os frutos, naturalmente vem para a nossa cidade e a gente vamos comprar mais barato, se eles tiverem isso. Outra coisa, aí vem, agora outra pergunta que eu faço para o senhor. De uma certa forma, eu acho que a agricultura chega a ser mais importante do que a comunicação. Tem 9.780.000 de comunicação. 9.780.000 de comunicação. Reservado para a comunicação, 9.780.000. Esses 9 milhões, aí o senhor vai me dizer como realmente, especificamente, é gasto esses 9 milhões. Porque eu particularmente tenho que entender que é para passar também para as pessoas que necessitam, aquelas pessoas que necessitam ter um maior conhecimento, assim como eu preciso. Eu me dou por satisfeito e espero que o senhor me dê essa posição, por favor. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador e presidente José Carneiro Rocha. Bom dia a todos. Senhor presidente Marcos Lima, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Na verdade, o que a gente vai falar é exatamente fazer um contraponto no que disse aqui o querido vereador Zé Filé. Primeiro, ele se refere a cultura, esporte e lazer. X para cultura, X para esporte e lazer, e ele globaliza mais 25 milhões. Não é verdade, vereador. Os 25 milhões é para gastar com cultura, esporte e lazer. E o senhor leu perfeitamente, X para o esporte e lazer, X para a cultura, né? Então, Vossa Excelência, eu acho que confundiu as coisas. Os dois valores se referem, somando todos, o senhor Ivan vai esclarecer isso, mas eu acredito que, somando todos, vai dar um total de 25 milhões. Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. A segunda questão, eu até compreendo que Vossa Excelência esteja preocupado com a agricultura. Claro que nós entendemos que o valor designado para a cultura é um valor considerável, não muito grande. Mas o senhor tem que lembrar que nós temos, na agricultura, programas federais que também investem muito no programa da agricultura familiar, que são verbas federais e que não está incluso nesse orçamento. Então, esse orçamento aí é um orçamento do município, vereador Zé Filé.
Ora, eu não entendi, eu acho que quando as coisas é boas não se fala. O vereador não se referiu a quase 27% do orçamento que vai se utilizar na saúde. O vereador não lembrou aqui na tribuna da Câmara que vai se usar em torno de 25% para a educação, vereadora Eremita, a senhora que faz parte da Comissão de Educação dessa casa. Então, eu acho que o orçamento do município deve ser discutido e tem que ser discutido. Essas questões levantadas pelo vereador Zé Filé são pertinentes, entre aspas, são questões. Na verdade, não vou afirmar que é pertinente, mas são questões que a gente respeita e tem que discutir mesmo, né, vereador Zé Filé? Agora, pode ter certeza que um governo que indica mais de 50% do seu orçamento para a saúde e a educação, eu não tenho dúvida que é um governo que está no caminho certo. Eu quero apenas, para encerrar, meu nobre amigo Ivan, nós vereadores temos muita dúvida com relação à indicação de subvenção, porque a informação que nós temos hoje é que será através de chamamento público. E aí, eu posso assegurar que quase 100% dos vereadores não têm conhecimento profundo sobre esse assunto. E queria, inclusive, convidar Vossa Senhoria para uma reunião com os vereadores dessa casa, para dar uma explicação e, consequentemente, dar as informações necessárias para que eles possam fazer as suas indicações. Muito obrigado. Vereadora Eremita gostaria de estar falando. Eu abro também espaço para que qualquer um que esteja nas galerias desta casa, qualquer cidadão feirense, queira falar. Alguém quer se manifestar para falar? Como sempre, MDF. Bom dia, honestamente, o senhor Marcos Lima, presidindo esta sessão, engenheiro Jaime, presente também nessa sessão, representando a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, também vereador, também Zé Filé, presente. Na outra sessão eu esteve viajando, que ele foi a Brasília resumir outros assuntos. Esteve em Brasília, no Distrito Federal. Vereadora Eremita Mota Araújo, também presente. Demais pessoas que compõem a mesa nesta manhã. Uma sessão muito bem organizada, muito bem incrementada. E é muito bom eu ter a participação com a engenharia, a arquitetura, a agronomia, o CREA desta cidade. Então, no mais, é registrar a minha presença e muito bom dia. Obrigado, MDF. Concedo a palavra ao assessor, seu Ivan. Com relação às intervenções do vereador Zé Filé, para o esclarecimento, vereador, é o seguinte: no item 1 do artigo 5º, que tem a discriminação da despesa por órgão, aí nós temos os órgãos e o montante dos recursos. O que tem no item 2 é porque na administração pública, através da portaria 42 da Secretaria de Orçamento e Gestão, essa é uma portaria que é do governo federal e que deve ser obedecida pelas 3 esferas de governo, o Estado e o município. Então, essa portaria define funções governamentais como os grandes agregados da despesa pública, em áreas como educação, saúde, legislativo, judiciário, cultura, habitação, como está aí no inciso 2, das despesas por funções. Então, essas despesas possuem os grandes agregados dessa área.
Aqui é apenas uma subdivisão por função, porque a portaria 42, ela manda fazer uma classificação no orçamento das despesas por função e subfunção. Então, o que é que acontece? Dando aqui um exemplo, educação. Educação é a função 12. Aí ela tem umas 4 ou 5 subfunções já previstas dentro da portaria. Quais são as subfunções da educação? Educação infantil, educação fundamental, educação do nível médio, educação superior, educação de jovens e adultos. Então, ela tem essas subfunções. Na hora que vai agregando, quando você faz a sua projeção desde o plano plurianual dos seus programas, o que é recurso que vai para o infantil? Então, a ação que vai para o infantil, ela está vinculada à subfunção educação infantil. E a que função? A função educação. E isso é para a agregação das chamadas classificações funcionais que tem no orçamento. O orçamento tem a classificação institucional. Institucional é a seguinte: quem é que realiza o gasto? Então, quem vai realizar o gasto? Que poder? É o poder executivo ou é o poder legislativo, no caso do âmbito municipal? Porque, no caso do âmbito estadual e federal, ainda teríamos o poder judiciário. Então, qual o poder? Depois do poder, nós vamos identificar o órgão. É a Câmara Municipal. Aí tem uma codificação. Isso nós fazemos uma codificação e vai delineando, que você vai ficar sabendo quem é que está realizando o gasto. Depois disso, qual é a função de governo? Então, é a função legislativa, vinculada à área do legislativo. As funções do executivo são todas as outras que são grandes funções de governo: educação, saúde, habitação, desenvolvimento urbano, comércio e serviços, comunicações, transporte, etc. Depois da classificação funcional, em função e subfunção, nós temos a chamada classificação programática, porque nós estabelecemos dentro do plano plurianual os programas de governo. Então, cada área tem os chamados programas de governo. Aquele programa vai ter seus compromissos e suas ações, e a gente faz uma codificação. Por isso que quando a gente vai... constam. Aqui, por exemplo, no anexo você vai ter despesa. Aqui, por exemplo, nós temos aqui despesa por função, subfunção e programas. Você tem nos anexos a apresentação de todas essas. E depois nós temos as ações. Tudo isso é detalhado dentro do orçamento. Após o orçamento publicado, ainda nós publicamos o que se chama de orçamento analítico, que é aquele quadro de detalhamento da despesa, o famoso QDD, que ali é um quadro analítico. Já tem lá, cada codificação você identifica quem é que está realizando o gasto, qual é o órgão, qual é a função que vai ser gasto, qual é a subfunção, qual é o programa e qual é a ação. Em tudo tem previsto isso aí. Então, notadamente, não há divergência entre os valores, apenas são agregações de recursos. Quanto à colocação a respeito da destinação de recursos, por exemplo, na comunicação social, é porque abarca aí tanto a área de divulgação dos atos institucionais e das campanhas que o governo faz, campanhas elucidativas, composta dentro dos programas de trabalho, como na área de saúde, que precisa fazer essa divulgação, essa veiculação de campanhas institucionais. Além disso, o próprio Poder Municipal está tentando aumentar esse nível de transparência e de divulgação, instalando também uma TV web, que também tem sido pleito desta casa, para ter um canal próprio de divulgação. Com relação à área de agricultura, em relação aos valores, nós temos visto que os recursos que são destinados, se você acompanhar a execução orçamentária, vai perceber que o montante dos recursos destinados à área, às vezes, não é realizado o total. Aquilo que o vereador José Carneiro falou é porque tem muitas ações diretas, por exemplo, de ações do governo federal nessa área, como do governo estadual.
há algum tempo atrás, basicamente essa área, a nível de município, quase não tinha destinação de recursos, porque os recursos eram viabilizados através do Estado, principalmente através desses órgãos estaduais, Ematerba, depois sucedida pela EBDA, e hoje a Secretaria de Desenvolvimento Rural, porque hoje em dia eles estão tentando fazer duas atenções básicas, um para a agricultura familiar e outro para a agricultura vamos dizer assim, de um porte maior, para a exportação, etc. Esse tem sido as ações do Ministério da Agricultura e de Secretarias de Agricultura, através também do apoio ao financiamento aos produtores. Então, essa função de assistência técnica a nível municipal, comumente, sempre é muito tímida, realmente. Ela é sempre mais feita pela área estadual. Por conta disso, há essa cultura, inclusive, de nos municípios, a destinação de poucos recursos para essa área, já que a área estadual e a área federal dedicam um montante de recursos significativo para a mesma. Acredito que respondi. Se não respondi todas, por gentileza, podem fazer, que nós estamos aqui à disposição. A lua ainda não foi aprovada. Não foi aprovada. O PPA ainda não. O PPA já foi aprovado? Não. PPA ainda não. Acho que ainda não. A LDO já foi aprovada. Porque a LDO é antecedente à lua. Aqui você não sai de férias se não aprovar a LDO no primeiro período. A LDO aprovou. Agora o PPA e a lua que aprova no segundo. Isso. Essa é para a lua. Algum vereador ainda gostaria de fazer algum questionamento? Gostaria de informar que nós realizamos 3 audiências públicas para justamente falar sobre o planejamento orçamentário e agora sim vai estar disponível também para a votação da LOA aqui na Câmara. Não poderíamos ter feito essa votação desse projeto antes de realizar essas audiências públicas. Audiência essa que foi divulgado através do jornal impresso, divulgado também através da TV Câmara e também através do site dessa Câmara. Então, a população toda teve os meios de comunicações para ser comunicado. Quero agradecer a presença de todos que compareceram, o vereador e presidente desta casa, José Carneiro Rocha, a vereadora Eremita Mota, o vereador Zé Filé, os funcionários também desta casa, e a todos que estão presentes nas galerias. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradeço mais uma vez a presença de todos, das autoridades presentes e representadas e os demais convidados. Declaro encerrada a presente audiência pública. Solicito a todos assinarem a ata de nossos trabalhos. Muito obrigado e bom dia.